seja muito bem-vindo a mais um culto online da Igreja Fila. Fila de Filhos Ide e Levai o Alimento. E se você quiser saber um pouquinho mais do que Deus tem feito em nós e através de nós, é só nos seguir nas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Basta você digitar @Igreja Fila. Agora prepare seu coração que o culto já vai começar. Boa reunião! Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus esteja abençoando a todos nós nesse dia, nessa data, que nós nos reunimos nesse domingo no Fila Online para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã você possa receber da unção dobrada do Senhor, que possa receber da porção de Deus para a sua vida, para o seu coração, em nome de Jesus Cristo. Queria deixar uma mensagem que se encontra em Eclesiastes capítulo 3. Diz assim as Escrituras: tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, um tempo de morrer. Um tempo de plantar, um tempo de arrancar-se o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Cada um de nós, queridos, estamos passando por um tempo. E com certeza Deus tem ministrado a cada um de nós de uma forma diferente, para que nós possamos transpor todas as barreiras que têm tentado impedir de nós avançarmos. Deus tem mostrado que nós precisamos voltar à essência, a essência da adoração. Que você possa compreender isso, que eu possa compreender isso nessa manhã. Que Deus possa ministrar no teu coração e que você possa sentir o refrigério do Senhor Jesus Cristo aí, onde você está, para a honra e glória do nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar a Deus nesse instante. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, Te exaltamos e Te glorificamos por tudo, ó Pai. Tu tens sido, Senhor Deus, supremo nas nossas vidas. Tu tens sido, Senhor Deus, o mais do que necessário, ó Pai. Tu tens sido tudo que nós necessitamos e precisamos. Cuida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, cada um que está no seu lar, que está no seu trabalho. Visita cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa estar sustentando, Deus. Porque o tempo que cada um está passando, Pai, cada dificuldade, cada transtorno, ó Pai, é cada um pessoal. Mas o Senhor é um Deus pessoal que cuida e zela por cada um de nós. Que sabe a necessidade de cada um de nós, Pai. Visita e ajuda-nos, ó Pai, a vencer, a transpor todas as barreiras, para a honra e glória do Teu nome, que nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai. Amém.
sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor.
minha vida hoje. Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. E fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. E o perdido encontrou perdão, e agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito em Jesus Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que esse resto muito em breve vai
breve voltará. Em breve voltará. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre sua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre sua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. Força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, ouvem-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouvem-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre sua tenda, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre sua tenda, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, ouvem-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouvem-se vivas de júbilo. Graça e paz do Senhor Jesus, é um prazer poder estar aqui em mais esse domingo compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. E hoje nós vamos ler Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante, que diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias,
o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer, para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, tu manda matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é uma palavra que Jesus nos ensina muito acerca do perdão, acerca do seu amor, acerca da sua natureza e acerca da nossa identidade. Nós estamos vindo falando acerca de um sentido, de um significado de vida, de um propósito de vida, para que nós possamos viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E agora essa parábola vem nos esclarecer muito, porque Jesus está comendo com pecadores, com publicanos, com pecadores e pessoas que são cobradores de impostos, que não eram bem vistos pelos judeus, porque eles cobravam os impostos que eram dos judeus para os romanos. E Jesus está comendo com eles, Jesus está conversando com eles, Jesus tem um diálogo com eles, Jesus anda no meio deles, mas Jesus, sendo esse mestre, sendo essa pessoa que fala das leis de Deus, que prega a respeito de Deus, ele não podia, segundo os fariseus, estar envolvido com essa gente, porque essa gente não era uma gente religiosa, essa gente não era uma gente que talvez entendesse Deus como os fariseus entendiam, ou como os fariseus queriam que eles entendessem, ou queriam que eles fossem subjugados pelo próprio poder religioso dos fariseus. Os fariseus estavam ali então questionando Jesus por que ele estava no meio de pecadores. Esse é o cenário e esse é o contexto que essa parábola é falada. Jesus então começa a falar da ovelha perdida, depois da dracma perdida, e então ele fala sobre o filho pródigo. A história é que esse filho pega e pede ao seu pai, ainda em vida, a sua parte da herança. Isso não era comum de acontecer, como não é comum hoje, porque geralmente quando alguém pede a herança para alguém é porque alguém morreu. Mas o filho, mesmo com o pai vivo, está dizendo para ele: filho, pai, me dá a minha parte da herança. Mas às vezes, raramente isso podia ser feito pelo pai ainda em vida,
e geralmente era repartido 2/3 para o mais velho e os outros filhos ficavam com 1/3 da herança. No caso, como eles eram apenas 2, o filho mais novo provavelmente pegou 1/3 da herança do seu pai, e o filho mais velho, que ficou com o pai em sua casa, teve ali a sua repartição também, teve a sua parte, a sua paga em 2/3, ou seja, o dobro do filho mais novo. O fato é que o filho mais novo sai a uma terra distante e gasta tudo com prazeres, com depois o irmão, né, vai o acusar com meretrizes e tantas outras coisas da vida boêmia, né, e sai por aí sem enxergar que esse dinheiro podia acabar, ou seja, viveu irresponsavelmente, viveu loucamente, apenas um dia de cada vez. Mas diz a Bíblia que há uma fome nessa terra, então ele começa a passar necessidades e ele se agrega, ou seja, ele se junta a um homem. Talvez ele tivesse pedido a esse homem um favor, talvez ele tivesse pedido um emprego, um trabalho, e esse homem então dá uma vida para ele de escravo, porque ele simplesmente cuida dos seus porcos, mas passa fome, ou seja, ele não tem o que comer, ao ponto de ele querer comer as alfarrobas, né, que é uma espécie de vagem que os porcos comiam naquela região. E ele então cai em si. Ele cai em si e diz: quantos trabalhadores de meu pai têm a fartura de pão e eu aqui passo fome. Acho que uma das coisas que nós podemos frisar nesse texto é cair em si. Arrependimento é uma palavra muito difícil do ser humano ingerir. Ela não é palatável, ela não é uma coisa fácil. O arrependimento traz para nós uma profunda consciência de erro, uma profunda consciência de pecado, uma profunda consciência de que nós não estamos caminhando por um caminho que é bom ou por um caminho que é reto, seja aos olhos de Deus, ou seja aos olhos da sociedade, ou seja em relação a alguma coisa. O arrependimento traz isso para nós. No caso desse filho, ele está caindo em si e está olhando que ele não foi bom o suficiente, ou que ele não foi reto o suficiente diante de Deus e para com Deus e diante do Pai. Eu imagino que quando ele diz isso para com Deus, deve estar se referindo justamente ao mandamento que diz: honra o teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. E ele não está fazendo isso, por isso ele diz: pequei contra o céu. O céu, ele está, na verdade, né, porque eles tinham esse costume, porque há um outro mandamento que diz assim, que não dirás o nome do teu Deus em vão. Então eles também não gostavam de falar o nome de Deus por qualquer coisa, por qualquer motivo, né? Ao contrário de nós hoje, que sempre estamos aí falando: ai meu Deus, né? Isso não é o que eles faziam. Eles guardavam o nome de Deus com um profundo respeito, com uma profunda honra. Então ele diz: pequei contra o céu, mas diante de ti, Pai. É isso que ele cai em si, essa consciência traz para ele arrependimento. O Dr. Russell Shedd, em uma de suas histórias, ele conta que ele foi a uma catedral em Dublin, na Irlanda, e ele foi pregar lá. E ele achou estranho que havia uma cadeira próximo ao púlpito em que ele pregava, era uma cadeira sozinha, vazia, e ele perguntou, né, para aqueles que estavam ali, perguntou: mas por que tem essa cadeira aqui? E as pessoas disseram: então, essa cadeira é guardada para aqueles que se arrependem. Quando eles se arrependem, eles vêm à frente, sentam nessa cadeira e a igreja ora por eles. E o Russell Shedd então pergunta para eles: e há quanto tempo ninguém senta nela, né? E para surpresa dele, disseram: há mais de 100 anos ninguém senta nessa cadeira. Que coisa! Como ser humano, como nós, enquanto seres humanos, somos difíceis em, de fato, reconhecer o arrependimento. De fato, reconhecer que nós erramos em nosso caminho, que nós erramos em uma decisão, de voltar atrás e dizer: olha, eu errei para com você, eu errei para com
a minha vida, eu errei, não é esse caminho, e toma uma decisão diferente. Geralmente a gente encontra culpados, né? É o que Adão, por exemplo, tentou encontrar lá em Gênesis 3, na queda do homem. Ele diz, olha, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher diz, olha, foi a serpente, ela me enganou, eu não tive culpa nenhuma. Como a gente não tem culpa em nada, como a gente não traz para nós a responsabilidade daquilo que nós somos. Nesse caso, a própria filiação, a própria essa identidade de filho, né? Ele estava abdicando dela quando ele simplesmente saiu de casa, mas agora ele cai em si e ele percebe que ele não é digno de ser chamado mais filho. Mas então ele cai em si, se arrepende e volta para a casa do pai. E quando ele está voltando para a casa do pai, para a surpresa dele e também para a nossa surpresa, né? Porque eu tenho certeza que quando nós lemos essa passagem pela primeira vez, nós também ficamos surpresos. Hoje é uma passagem muito conhecida, principalmente se você tem uma tradição religiosa cristã, protestante, né? Essa parábola é pregada nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, em vários lugares onde você vai, você ouve a respeito dessa palavra. Mas quando talvez você lê a primeira vez, eu fiquei surpreso também quando li na minha adolescência, logo que me converti, e de fato chorei muito, porque na minha própria família nós tivemos talvez uma situação semelhante, e isso foi maravilhoso para nós. E o fato foi que esse filho, quando estava voltando, a Bíblia diz que ele estava ainda longe. O pai o avistou. Então, o pai, quando o avistou, compadecido dele, ele correndo o abraçou. A ideia do texto é que ele saiu do lugar onde ele estava e correndo o abraçou. A ideia do texto é que ele avistou de longe, que ele esperava algum dia esse filho retornar. Eu quero dizer para você nessa manhã que você retorne do seu mau caminho, que você retorne, sabe? Não há vergonha em reconhecer o erro. Isso se chama arrependimento e a Bíblia Sagrada nos ensina a nos arrepender daquilo que nós fazemos de mal, daquilo que nós estamos indo por um caminho que não é o caminho que Deus quer para nós. E veja, isso não se trata de um caminho talvez dissoluto, de um caminho de infringência da lei. Não se trata de alguma coisa que talvez a gente pense, eu não pratico crimes, eu procuro viver a minha vida honestamente, eu sou politicamente correto. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que nós devemos viver como a vontade do Pai. Nós devemos viver como Deus quer que vivamos. E isso é um desvio de caminho, isso é um desvio, né, de trajetória, isso é um desvio, talvez até de sentido, de caminhar oposto ao sentido que você deveria caminhar. Por isso, nessa manhã, a palavra de Deus diz para nós: voltemos a Jesus, voltemos àquilo que Ele é, para que possamos ter o seu favor, porque o seu favor é de graça. E isso é um escândalo, principalmente nesse caso aqui para os fariseus, porque quando ele volta e o seu pai então o abraça, seu pai, e ele diz para o seu pai, né, pai, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E imediatamente ele diz aos seus servos: olha, tragam uma túnica, vistam-lhe as sandálias nos pés e ponham um anel no dedo. Ou seja, nós vemos que essa questão da túnica, essa questão de filiação, essa roupagem de identidade. Quem ganhou uma túnica, por exemplo, no Velho Testamento, quando nós lembramos, e que causou profundo ciúme nos irmãos? José, né? Ele ganha do seu pai uma túnica. A túnica traz essa identidade, é a vestimenta de Jesus, a vestimenta de Deus para conosco. Essa túnica, ela pode ser colocada como a santidade, né? A santidade de Jesus que nos reveste através do sangue que foi vertido na cruz. Então nós passamos então a ser selados por Jesus.
e nós passamos a ser limpos por Jesus e por aquilo que Ele fez, o seu sacrifício na cruz, limpando-nos, tirando tudo aquilo que era velho, tudo aquilo que não consentia na nossa filiação, na nossa identidade de filho, e nos traz então a túnica que representa essa coisa de fazer parte, e também coloca ali um anel no dedo. Esse anel é um sinal de autoridade, não é um trabalhador qualquer, mas é um filho, e um filho com autoridade da família, um filho com autoridade de governo, um filho que começa a exercer uma liderança como filho de quem é seu pai. E depois ele também coloca uma sandália nos seus pés, né? A sandália, a Bíblia vai falar sobre a sandália do Evangelho da Paz, né? Que nos calça, que nos traz caminho certo, que nos traz direção, porque agora os seus pés vão caminhar para Deus, de volta a tudo aquilo que Deus sempre sonhou. E Deus tem um sonho, Deus tem um projeto para você, Deus tem um sonho para você, que você possa retornar aquilo que Ele é, para resgatar a vontade de Deus para sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, para você voltar a caminhar segundo o que Ele quer. Sempre há tempo de voltar, sempre há um tempo de voltar e sentar naquela cadeira que há muitos anos ninguém senta. Sempre há um tempo de retornar ao Pai. E depois de tudo isso, vem a segunda parte dessa parábola, que se refere justamente naquela época para os fariseus que estão questionando isso, que estão falando como esse pode comer com pecadores e pode comer com cobradores de impostos, ou como esse pode andar no meio deles. Vem a parte do filho mais velho. O filho mais velho, quando está chegando em casa, ouve as músicas e as danças, a festa da celebração do filho perdido que foi achado, que foi encontrado pelo pai. Ele então fica indignado e fala, não quer entrar na casa, fica do lado de fora, e o pai também sai para conciliá-lo e diz para ele: olha, o que aconteceu, filho? E ele diz: há tantos anos eu estou com você, pai, e olha, você nem me dá um cabrito para matar, para comer com meus amigos, mas para ele você matou um novilho cevado, ou seja, era um novilho especial que era separado para uma festa de pessoas especiais, ou seja, de convidados de honra da casa. Esse novilho, se você for ver, né, em todo o texto, ele não vai dizer um novilho cevado, ele vai dizer o novilho cevado, porque era um novilho separado dos demais, justamente para uma grande festa. E aí ele diz: olha, você não me deu um cabrito, mas para ele você deu um novilho cevado. E aí o que o pai vai dizer: olha, filho, tu sempre estás comigo, mas tudo o que é meu é teu. Mas esse aí estava perdido, foi encontrado. Uma coisa que a gente vê é que esse filho faz uma ideia do pai como se o pai não o amasse, como se o pai visse nele apenas uma postergação da sua fazenda, uma postergação da sua propriedade, daquilo que ele tinha, do trabalho que ele tinha e de tudo aquilo que ele construiu com a força e com o suor do seu trabalho. Só que não é assim que o pai o enxerga. Ou seja, o filho mais velho também tem uma visão distorcida do pai. O filho mais novo gasta tudo, mas o filho mais velho, sempre que está ali, está dizendo: olha, eu mereço mais do que você me dá. Ele não tem uma ideia clara do seu pai ao ponto de dizer: esse teu filho aí. Ele não reconhece o irmão, ele não reconhece o filho do seu pai, que é o seu irmão, como irmão. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente pratica na nossa vida, achando-nos religiosos, achando-nos que somos o dono da verdade. Nós não enxergamos o outro como um irmão. Esse também não enxergou. E eu penso que se nós não enxergamos o outro como irmão, nós não temos a visão clara do Pai. E penso que essa parábola está dizendo justamente isso para nós.
se nós não começarmos a enxergar o próximo, não conseguirmos a enxergar o irmão como alguém que é filho do mesmo Pai, do mesmo Deus, e procurarmos servi-lo, né? Procurar recebê-lo como esse pai recebeu o seu filho, nós vamos incorrer no risco de sermos os juízes de Deus, de sermos aqueles que estabelecem juízo diante de Deus e não o contrário. Não como se Deus fosse o nosso juiz, o justo juiz, mas nós fôssemos o juiz de Deus e disséssemos para ele: Deus, você está errado em aceitar um pecador, você está errado em aceitar alguém de volta como esse que viveu dissolutamente, mas não é assim que é o Evangelho. Tanto é que muitos, né, que estão aí vivendo uma vida religiosa ilibada, uma vida religiosa buscando aí a trazer ou viver aquilo que Deus diz, uma das suas características principais é justamente buscar aqueles que estão longe de Deus. Uma das características principais daqueles que estão fazendo a vontade de Deus é trabalhar em não aceitar as injustiças contra aqueles que são filhos de Deus, não aceitar injustiça contra aqueles que possam também se achegar a Deus e trabalham para a pregação do Evangelho, trabalham para a doação de vida, não só de alimento, não só de oferta e ajudar pessoas nas suas necessidades físicas, mas também trabalham pela pregação, pela proclamação do Evangelho, para que esses também tornem e caiam em si como esse filho mais novo e venham para a casa do pai participar justamente do banquete que o pai tem preparado, com esse novilho especial, com essa túnica especial, com essas sandálias, com esse anel, para que todos juntos possamos celebrar ao único Deus, todos juntos possamos celebrar a esse Deus maravilhoso que é o nosso Pai. Essa é uma das principais características de uma pessoa que tem o Senhor Jesus e que procura viver os seus mandamentos. Porque se nós formos lembrar, os mandamentos que Jesus disse para nós e resumiu toda a lei é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em um outro trecho ele vai dizer: e um novo mandamento vos dou, que vocês amem ao próximo como eu vos amei. E como é que Jesus nos ama? Como é que Jesus nos amou? Ele nos amou dando a sua vida. Ele nos amou nos perdoando. E se você conhece você, como só você conhece, você sabe exatamente do que eu estou falando. Não estou te julgando. Você mesmo sabe a pessoa que você é e como Jesus nos aceita, mas não nos deixa dessa forma, porque Ele traz profunda transformação. Isso é a graça. A graça, ela é de graça. E é por isso que o nome é graça. Ela é uma graça que nos captura, que nos marca, que nos constrange, que nos mostra o nosso erro e nós caímos em si e dizemos: puxa vida, eu não acredito que eu fiz isso, puxa vida, eu não acredito que eu estou indo por esse caminho, eu preciso me arrepender. E nós mudamos a atitude em relação a essa graça, justamente por ela ser essa graça tão ímpar, essa graça tão infinita, essa graça tão maravilhosa. Ela nos constrange e nos faz ser transformados pelo amor, transformados pelo Espírito de Deus, transformados a viver uma nova realidade de vida. Qual realidade de vida? A realidade de filho de Deus, a realidade de sermos identificados como um filho de Deus, como aquele que proclama a salvação, como aquele que luta pela paz, como aquele que luta para não gerar ou para ir contra todas as injustiças que temos. Mas isso é inerente
a essa identidade de filho. Puxa, pastor, que bom. Então quer dizer que é tudo paz, é tudo amor e a gente vai viver e vamos lutar pela injustiça. E isso quer dizer que nós também sofremos o ônus dessa identidade de filho. O ônus de sofrer na carne essa dádiva de sermos graciosos, de termos que ser graciosos pela identidade que recebemos de sermos filhos do nosso Pai, de saber quem é o nosso Pai. E o nosso Pai é esse Pai amoroso, que salva até o mais vil pecador. Que Deus maravilhoso nós cremos. Nesses dias terríveis que vivemos, Deus quer salvar você. Deus quer salvar a sua família. E não importa o tamanho ou o que você tenha feito, Deus quer salvar você. Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar todos aqueles que são seus, para que nós possamos reconhecê-los como Pai e viver as benesses de sermos chamados filhos dele. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, que você possa enxergar isso e muito mais para mim. Na nossa realidade hoje se aplica a realidade do filho mais velho do que propriamente do filho mais moço. Talvez alguém ou algum de nós que estejamos agora juntos conectados, um ou outro esteja vivendo uma vida como o filho mais novo, mas dado tanta política, tanta informação que temos recebido e tanta características de doutrinas, de liturgias e tantos outros dogmas que vivemos nos nossos dias, que cada um tenta se encaixar ou se vestir em um, eu acho que muito mais nós temos vivido os dias em que nós somos o filho mais velho e que nós não queremos aceitar o amor que o Pai tem. Ou seja, ele tem tanto amor que nós achamos que esse amor é muito amor para um pai, mas ele é o nosso Pai. Ele é aquele que trata os seus filhos com amor. Não faça para si de Deus uma caricatura de um homem severo que nem mesmo pode dar a você um cabrito para você comer com seus amigos. Na verdade, é você que não tem enxergado isso nele e não tem vivido as benesses de ser filho do Rei. Que Deus te abençoe e que você possa viver com essa identidade de filho, sabendo que você foi comprado com alto preço, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu
Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Esse lugar, Tu és real. Me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ele é tudo que você precisa, está no nome de Jesus. Ele é a minha fonte, é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Oh, se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, Tu és real. Oremos agora, irmãos, para que a palavra de Deus possa frutificar no nosso coração, que nós possamos entender essa graciosidade do amor de Deus que nos constrange, que nos dá paz, mas que também traz profunda transformação em nós, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos neste momento lhe agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de termos, ó Deus, a Sua palavra, de podermos, ó Deus, ouvir a Sua voz, de podermos, ó Pai, compartilhar, ó Pai, uns com os outros daquilo que o Senhor é, e o Senhor é um bom Pai. O Senhor, ó Deus, é um Pai que cuida, um Pai, ó Deus, que traz vida onde não tem vida, e nós Te louvamos por isso. Quero lhe pedir, ó Pai, por todas as famílias, ó Pai, da nossa igreja local. Quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor esteja os abençoando, esteja os guardando, livrando-os do mal. Quero lhe pedir também, ó Pai, pelas demais pessoas, ó Deus, que não são da nossa igreja local,
mas, ó Deus, que estão conectados conosco. Que o Senhor, ó Deus, possa visitar cada um, ó Pai, no seu cuidado, cada um, ó Pai, na sua necessidade. E o Senhor, ó Pai, possa os ajudar e também usar-nos, ó Pai, para ajudá-los. Em nome de Jesus, quero te pedir também pelas pessoas, ó Pai, enlutadas, ó Pai, que nesse tempo têm perdido, ó Pai, pessoas, ó Deus. Mas, ó Deus, que a sua graça possa se manifestar, ó Pai, nos vossos corações. E possa, ó Deus, mostrar-lhes, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, cuida de todas as coisas. E que o Senhor, ó Deus, possa trazer consolo e conforto, ó Pai, a essas famílias. Quero lhe pedir também, ó Pai, pelos profissionais de saúde, tanto da nossa igreja local, como tantos outros, que estão trabalhando arduamente, muitas vezes, ó Pai, com falta de equipamentos, para que outras pessoas possam, ó Deus, estar ali sobrevivendo a essa pandemia e possam estar, ó Deus, também sendo cuidadas e até mesmo, ó Pai, tendo uma morte digna, ó Pai, para que eles possam, ó Deus, saber que eles fizeram todo o possível para que aquela pessoa estivesse, ó Pai, vivendo. Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um e das suas famílias também. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Em meio a essa pandemia, em meio a essas dificuldades, nós precisamos de Ti, Pai. Que o Senhor também, ó Deus, segundo o seu propósito, possa trazer cura e possa trazer, ó Pai, libertação às pessoas que necessitam. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Obrigado por você estar conosco. Fique na paz. Como é bom adorar, meu irmão. Como é bom exaltar o nome do Senhor Jesus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Ela nos edifica e nos faz triunfar. Meu irmão, se você tem um pedido de oração, envie um e-mail para a gente. oração@igrejafila.com.br. Existe um grupo de intercessores que vai estar intercedendo por você. Que Deus com certeza, vai ouvir a nossa oração, vai inclinar os seus ouvidos, estender a sua mão poderosa e fazer a vontade dele, em nome de Jesus. E se você já realizou, já conquistou a vitória em nome de Jesus, conte para nós, para nossa edificação, para a edificação da igreja, edificação dos nossos irmãos em Cristo. testemunho@igrejafila.com.br. Envie esse e-mail contando a sua história, contando o que Deus fez, em nome de Jesus Cristo. Que você tenha uma semana abençoada por Deus, cheia da presença de Deus. Que a palavra possa ter te edificado e que você possa transmitir essa palavra a outras vidas, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém.